Deus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, não sei se apareceu aqui no vídeo. Bom, tudo bem? Vamos lá, eu estou com o seu exame aqui, tá? E eu queria conversar com você sobre isso. Esse daqui é o seu exame do lado direito, o siso do lado direito. Como a gente pode ver, a gente tem o siso, tá? E a gente também já tem aqui um quarto molar. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então. Então aqui a gente já percebe já que aqui tem a raiz está invadindo, né? A raiz do terceiro molar e não do quarto molar. A raiz do terceiro molar está invadindo o espaço do nervo. E aí, quando a gente vai ver isso aqui mais para baixo, a gente vai ver essa situação aqui, ó. Tá vindo aqui a coroa a raiz de um dente, a coroa do outro, né? Então, por que serve a tomografia? A gente vai fatiar várias vezes aqui, ó, esse dente aqui e ver como é que está a relação desses dentes com o nervo que se apresenta logo ali embaixo. Então aqui, ó, a gente vai ver aqui um dente, né? Aqui começando o outro e aqui o canal mandibular. Cada vez que a gente vai aprofundando mais essa imagem, né? A gente vai vendo que esse nervo ele vai continuando, ele vai se apresentando mais próximo da raiz. Olha aqui, 3 raízes, certo? 3 raízes, e aí esse nervo aqui ele já fica em contato bem próximo. Aqui ele indo em contato bem próximo, aqui a gente já não consegue distinguir aonde que começa e aonde que termina nervo, aonde que começa e aonde que termina raiz. Então aqui a gente já vê uma situação bem mais delicadinha. Olha aqui do lado aqui, ó. A gente vê esse nervo, aqui um finalzinho da raiz e aqui do lado outras 2 pontinhas da raiz. Aqui a gente já vê esse nervo até mais apertado aqui, tá? Meio estrangulado e aqui a raiz também, certo? Então é o seguinte, esse dentinho aqui, ele pode ser retirado com a broquinha. Deixa eu só ver aqui se eu vou ter aqui, ó. Aqui a gente vai ver aqui outras 2 imagens dele, né? Aqui você vê, olha aqui, onde que ele passa o nervo, tá aqui, ó. Mas a gente faz um corte um pouquinho mais para dentro, olha aqui. Você vê essa anatomia dessa raiz já um pouquinho mais torta, tá? Olha aqui, ó, no final das contas a raiz ainda faz esse movimento aqui, ó. Então essa aqui é uma extração que a gente vem com a broquinha, a gente separa a coroa das raízes e depois tira uma raiz e depois tira a outra. O problema é o seguinte, é que normalmente tira esse dentinho aqui também, né? E aí aqui a gente vai ter uma série de problemas. Quais são esses problemas? Eu vou falar com você os problemas e as soluções que a gente tem para esse caso. Quando a gente vem em uma região tão próxima aqui do nervo, se eu vim com a broquinha aqui, com o motor, né, com a broquinha, existe essa possibilidade? Existe. Mas se eu encosto essa broquinha no nervo, muito provavelmente essa broquinha vai dilacerar o nervo. Então, gerando um quadro que a gente chama de parestesia. O que é isso? É quando toma anestesia, o nervo para de funcionar. Aqui o nervo para de funcionar não por causa de uma anestesia, mas por causa de um trauma, um possível trauma que pode acontecer. Então, isso aqui é extremamente perigoso. Por quê? Esse tipo de dente ele já tem uma chance grande de uma parestesia transitória, ou seja, que pode durar uma semana, que pode durar 15 dias, que pode durar um mês, mas utilizando a broca para se fazer essa extração, a gente não usa o que a odontologia tem de melhor. Então, nesse caso aqui, essa extração ela fica mais perigosa, digamos assim. Existe um equipamento que chama piezo, eu vou mandar para você ver, que esse equipamento ele realmente consegue, ele vai funcionar como se fosse um ultrassom, um pica-pau assim, ó, e ele vai aonde que é a superfície dura, onde que é a superfície óssea, ele vai causar ele vai conseguir furar, ele vai conseguir romper, mas quando ele cai em tecido mole, ele vibra, né? E ele geralmente não causa dano. Então por que eu estou te falando isso? Porque se a gente utiliza o piezo, a gente diminui muito a chance, muito mesmo, a chance de lesão desse nervo aqui, tá? E isso é extremamente importante, porque uma situação de uma lesão permanente desse nervo é uma sensação que o paciente tem essa região do lábio anestesiada e os dentes todos posteriores ali pro resto da vida, né?
Então, é extremamente importante que essa condição sua e você saber exatamente onde você está entrando. É claro que o piezo ele vai dar uma segurança muito maior, mas ele também não está isento disso. Mas ele facilita muito esse trabalho aqui, né? E diminui muito aqui os riscos, tá? Então é isso. E depois disso aqui, imagina só, a gente tirou esse dentinho, a gente tem uma possibilidade aqui que eu recomendo muito, que é de fazer o preenchimento disso com biomaterial, para não ficar com essa cavidade tão grande. Isso atrapalha a recuperação, isso aqui favorece a infecção, porque fica uma cavidade toda lá para dentro. É claro que a gente fecha isso com um ponto, né? Mas pode gerar um sangramento, pode gerar dor, pode gerar infecção. Esses riscos eles existem, mas se a gente preencher isso aqui com um biomaterial, né, um material que é compatível com o nosso corpo, né, que vai ajudar na cicatrização, você evita tudo isso. Dor pós-operatória, sangramento, infecção, e agiliza o processo de cicatrização, tá? Então eu considero que é muito viável, principalmente pelo tamanho aqui, ó. Na região, nos dentes de cima, por exemplo, não é necessário, porque esse osso tem uma recuperação bem mais rápida, tá? Bom, agora vamos passar para o outro lado. Ó, esse aqui é o do lado esquerdo. Então aqui, ó, a gente vê mais uma vez a raiz invadindo o espaço do nervo aqui. Vamos ver o quanto que ele está fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa. O nervo aqui embaixo vai vindo, né? Então, na verdade aqui está ao contrário. Ele tá vindo, está mais distante, mais próximo, mais próximo, mais próximo. Aqui mais próximo, aqui parece que até tem uma bifurcação do nervo, tudo indica, viu? Aqui, ó. Existe uma artériazinha aqui. Quer ver? Acompanha aqui comigo aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é realmente... Olha aqui. Aqui a gente tem um nervo principal, mas aqui parece que tem um secundário. Aqui também um secundário, tá? Mas enfim, que aqui pertinho aqui, ó, eles se fundem. Principalmente aqui, ó. E a gente tem esse finalzinho aqui, ó, que tem um pedacinho de raiz pro lado de fora, um pedacinho de raiz para o lado de dentro e outro aqui em cima. Então é uma situação muito parecida com o lado esquerdo, tá? Recomendo a mesma coisa, o piezo para fazer. Ah, Cristiano, mas eu não quero fazer e o piezo tem uma característica. Eu posso usar o piezo 6, 8 horas numa mesa de cirurgia, mas eu não consigo esterilizar ele. É um equipamento que a gente aluga, né? Então a ponta dele a gente não consegue esterilizar. Não é indicado esterilizar. Então, por exemplo, o ideal é fazer se for utilizar o piezo, é fazer essas cirurgias dos dentes inferiores todas no mesmo dia para que a gente alugue ele uma vez só, tá? E aqui, ó, vamos ver, olha aqui como é que tá, olha como é que essa raiz aqui ela é um pouquinho mais perigosa, porque ela tem um pouco mais de dilaceração, de tortuosidades, né? Então, mesma coisa, tira a coroa, tira uma raiz, tira outra, né? E a gente consegue resolver isso. Mas é isso, sabe? Mesma coisa também, assim, se puder preencher isso aqui numa escala menor, mas se puder preencher isso com biomaterial, também vai ser muito bom, vai ajudar a cicatrização, sabe? Todos esses efeitos que eu te falei. E é uma opção sua, tá bom? Então é isso aí, Matheus. Enfim, um caso bem difícil, bem delicado, e que é um caso principalmente de divisão de responsabilidades. Cristiano, eu quero fazer isso aqui com broca e não sei. Tudo bem, você está ciente, é uma opção que você quis fazer, nós vamos fazer com o mesmo cuidado. Mas, é importante você saber dos riscos, ter noção dos riscos, como eu expliquei aqui, e fazer sua decisão, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço.